E aí galera, tudo bem? Professor Wesley, professor de História, canal Papo Reto, tá bom? Hoje nós vamos de Mesopotâmia. Presta atenção, cara, quando a gente fala de Mesopotâmia, nós estamos dentro de um contexto, de uma periodização que a gente chama de Antiguidade Oriental. Esse período que a gente chama de Antiguidade Oriental é um período em que nós vamos ver o desenvolvimento de várias civilizações e, na verdade, essa matéria, essa disciplina, esse conteúdo, ele busca entender e busca aprender ou busca nominar as origens de boa parte das civilizações que nós temos hoje. Então, quando a gente fala de Antiguidade Oriental, a gente vai falar também do negócio que chama sociedades hidráulicas. Você vai se lembrar que quando você estudava lá sobre pré-história, você estudou um período que chamava Neolítico. E no período do Neolítico, cara, você vai se lembrar, vai se recordar muito bem, que quando nós temos a sedentarização do homem, ou seja, o homem era nômade, caçador-coletor, em algum momento da história o homem entendeu que a agricultura, que a pecuária não, mas a agricultura, a domesticação de animais, todo esse processo, velho, era um processo que facilitaria a vida dele, né? Esse processo iria ajudar o homem a ter uma vida mais fácil. Então o homem, quando começa a praticar a agricultura e domesticar os animais, ele passa agora a desenvolver um processo de sedentarização. E aí você há de concordar comigo que o melhor lugar que tinha para o homem morar, para poder praticar a agricultura e para poder praticar a domesticação de animais, era perto do rio, velho. Você provavelmente mora numa cidade que passa um rio ou no meio da cidade ou que é entrecortado pela cidade. Por quê? Porque o rio ou os reservatórios de água, esses rios, cara, são essenciais para o desenvolvimento das novas sociedades. Esse cara que vai habitar ao redor do rio, ele vai se aproveitar da fartura, da fertilidade que existe nas margens do rio. Inclusive, nós vamos ter em algumas sociedades, como é o exemplo da Mesopotâmia, sociedades que vivem e que se aproveitam das cheias, das grandes vazões dos rios. Ou seja, o rio está dentro da sua canaleta, do seu caminho normal. Quando há grandes cheias, esse rio sai da canaleta, se expande. E quando ele volta para a canaleta, ele vem trazendo consigo vários dejetos, vários detritos, que ao mesmo tempo fertilizam a terra. Então as margens desses rios vão ser muito férteis, não só porque tem a presença de água, mas também porque essas vazões, essas cheias, ajudavam a fertilizar esse território. Só que você há de concordar comigo, cara, que para você morar ao redor de um rio, quando você mora pertinho de um rio assim, você há de concordar comigo que as cheias também vão causar grandes desastres. Porque você constrói a sua casa, você constrói o seu celeiro, você faz suas plantações, constrói os seus currais, e quando a cheia acontece, tudo isso é destruído. Então, os caras começaram a perceber que era necessário controlar essas cheias, que era necessário fazer obras, que era necessário criar maneiras, mecanismos para que essas cheias pudessem ser controladas. Nesse momento, então, os caras entenderam que não dava para fazer isso sozinho. A minha família sozinha não ia conseguir fazer uma grande obra hidráulica. O que é uma grande obra hidráulica? Uma grande obra hidráulica é uma obra imensa que mexe com água. Então, se eu moro perto do rio, eu preciso fazer uma barragem para que quando a água suba, ela não chegue até as minhas plantações e as minhas construções. Ou então eu preciso fazer canais de irrigação para bem distante do rio, que eu vou ter acesso à água do rio, mas quando o rio encher, essa água não vai chegar até a minha propriedade, até a minha terra. Ou ainda eu preciso drenar pântanos para que eu possa transformar essas áreas pantanosas em áreas agricultáveis, porque elas também estão próximas do rio. Então essas obras são obras que não vão conseguir ser executadas por poucas pessoas. Nesse momento, então, nós temos a união, a junção, quer seja por força, na maioria das vezes era, quer seja por acordos. Nesse momento, então, nós teremos, quer seja por força, quer seja por acordos, e na maior parte das vezes vai ser por força, ou seja, aquele cara que tem maior força, aquele cara que tem um exército maior, aquele cara que tem a família maior, aquele cara que tem a condição de força maior, porque você há de concordar comigo que no início de tudo, a terra não tinha proprietário. Então valia agora para ser o dono da terra quem dissesse, quem tivesse a voz mais grossa. Então, se o cara dizia que a terra era dele, ele tinha como defender aquele pedaço de terra, então aquela terra agora era dele. E agora ele que tinha aquele pedaço de terra era um sujeito que tinha uma condição social melhor do que o cara que não tinha terra nenhuma. Você concorda comigo que aqui surge a classe social? Olha só,
Quando o primeiro cara cercou o primeiro pedaço de terra e disse que aquela terra era dele, ele criou duas coisas ao mesmo tempo. Ele criou a propriedade privada, ou seja, esse pedaço de terra é meu, e por ser meu eu vou usar ele do jeito que eu quiser, e se você quiser usar essa terra, você precisa da minha permissão. E segundo, ele criou a classe social, porque agora eu tenho o cara que tem a terra e eu tenho o cara que não tem a terra. E concorda comigo que para sobreviver a gente precisa da terra? Então o cara que tem a terra, tem uma condição social melhor do que o cara que não tem a terra. Saca isso aqui? Então, cara, agora esses caras começam a entender que para ter uma vida melhor, para que a sociedade, para que as comunidades pudessem se desenvolver, eles vão criar então agora grandes conglomerados, grandes grupos de pessoas, vão unir grandes grupos de pessoas para criar comunidades que tenham a força, a capacidade de produzir essas grandes obras hidráulicas, ok? Por isso a gente chama de sociedades hidráulicas. Então as sociedades hidráulicas, elas são sociedades que surgem por conta, por motivo, porque esses caras se unem para fazer grandes obras hidráulicas, ok? Não caia na besteira de dizer em qualquer questão, de qualquer concurso, de que uma sociedade hidráulica é uma sociedade que nasce a partir de um rio. Todas as sociedades que nós conhecemos vão ter rios como papel importante, principalmente nesse momento. Mas as sociedades hidráulicas, então, a marca delas é que elas surgem como resultado da união de povos, de populações, de comunidades para produzir grandes obras hidráulicas. Suave até aqui? Beleza, então. Dito isso, a gente vai se concentrar agora na região da Mesopotâmia. A região da Mesopotâmia, como você pode ver aqui, a gente chama de crescente fértil. É uma região que fica ali no Oriente Médio e ela é uma região que fica localizada entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Eu não sei porque eles chamam isso aqui de crescente fértil, eu nunca vi uma lua crescente nesse mapa aí, mas é isso aí que os caras dizem. Então, esses dois rios fazem uma área extremamente fértil. E a própria palavra Mesopotâmia quer dizer região entre rios. Essa região entre rios, ela vai ser disputada por muitos povos. Ou seja, as primeiras civilizações disputam muito essa região. Porque quando você olha o Oriente Médio, você tem uma região árida, seca, e no meio dessa região árida e seca tem lá a Mesopotâmia, um vale. Então a Mesopotâmia, região entre rios, nessa região vai se desenvolver algumas civilizações, ok? Essas civilizações elas vão ter algumas características em comum. Então a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: não havia na Mesopotâmia, ou pelo menos não há na Mesopotâmia, um império que tenha durado durante todo o período que nós vamos estudar agora. Nós temos uma série de povos, de civilizações que surgem ali na Mesopotâmia e que vão convivendo e se alternando. Algumas têm o seu auge, depois o declínio. Então a gente não tem um império mesopotâmico único. Nós temos uma série de povos que vão habitando e que vão se estabelecendo, que vão surgindo ali, ok? Na Mesopotâmia, nós teremos uma coisa em comum em todas as civilizações, que é uma organização social. Com raras exceções, a organização social, ou seja, a maneira como as tarefas eram divididas, a maneira como os caras dividiam o que cada um ia fazer na sociedade, ela é semelhante em quase todas as civilizações mesopotâmicas, ok? Então a sociedade mesopotâmica ela era dividida de maneira muito simples. Havia um chefe político. Esse chefe político, normalmente, a ele era atribuído uma representação divina, ou seja, ele era escolhido por Deus, ele era a representação de uma divindade. Então a gente diz que esse governo era teocrático, ou seja, cracia, poder, teo, Deus. Então era um poder teocrático. O chefe político exercia o poder autorizado pelos deuses. Na pirâmide social, logo abaixo do chefe político, vinha o sacerdote, de maneira óbvia. Por que o sacerdote vem depois do chefe político? Muito simples. Se eu tenho uma sociedade teocrática, se eu tenho uma sociedade em que eu mando porque Deus me escolheu para mandar, porque eu sou representante de Deus, quem é que fala em nome de Deus? O sacerdote. Logo, o sacerdote vai ter grande participação no meu governo. Ou seja, o sacerdote é um cara muito importante nesse momento. Por quê? Porque se o sacerdote disser que eu não sigo mais a vontade do Deus que me colocou ali, provavelmente o povo vai se voltar contra mim. Então esse chefe político ele tinha uma relação muito importante, muito próxima com os sacerdotes. Depois dos sacerdotes, nós temos uma galera que a gente vai chamar aqui de aristocracia. A aristocracia é poder de poucos, ou poder dos bons, se você pegar
a teoria grega lá, a origem grega. Mas essa galera, essa aristocracia, normalmente eles tinham cargos políticos, eram os caras das famílias fundadoras das comunidades, das cidades, eram caras que, em muitos casos, administravam grandes propriedades, grandes pedaços de terra. Então, esses caras normalmente faziam parte das famílias tradicionais das cidades mesopotâmicas. Depois eu tenho os militares, que eram os caras que garantiam, né, a ordem, que garantiam o poder do rei, garantiam que o rei exercesse o seu poder e que as pessoas seguissem o que o rei mandou, e também responsáveis pela defesa da cidade, defesa do império. Se lembrando, é lógico que nesse momento da história todo mundo é soldado. Quando a gente tem uma grande batalha, quando a gente tem um conflito, todo mundo vai para a guerra, não só o militar. Depois, então, dos militares eu tenho os nossos comerciantes e artesãos, e por fim eu tenho os nossos camponeses e escravos. Comerciantes e artesãos que têm uma vida muito difícil, que são caras assim que vão tentar ganhar o pão de cada dia ali, são pequenos comerciantes, não são grandes comerciantes, o comércio ainda é um comércio restrito, mas eu tenho também os artesãos, que é o padeiro, é o cara que ferra o cavalo, é o cara que faz uma espada, que costura uma bolsa, esse é o artesão. E por fim os camponeses, que trabalhavam para o Estado, né? Então, nessas sociedades mesopotâmicas, eu tenho uma espécie de servidão, ou seja, a terra é do Estado e eu trabalho para o Estado em troca de parte do alimento, tá ligado? E eu tenho os escravos, e os escravos são poucos. Normalmente, os escravos aqui, eles vão ser mais funcionários, vão ser mais dependentes. Quem vai ter escravo aqui são os caras da aristocracia. Suave? Beleza? Muito bem. Essa sociedade aqui é uma sociedade extremamente patriarcal, ou seja, nós temos um grande valor para o homem. O homem é a figura central dessa sociedade. O homem é a figura relevante. As mulheres aqui vão ter muito pouca participação. As poucas participações que as mulheres têm são de sacerdotisas, né, no serviço religioso, tá bom? Na economia a gente tem uma agricultura muito forte, ou seja, eu moro numa região fértil. Então, a principal fonte de alimento, a principal fonte de produção, a minha principal fonte econômica vai ser, lógico e obviamente, a agricultura, mas como os caras estão localizados numa região que é uma região extremamente estratégica, é uma região onde os caras têm ali o entroncamento do mundo, onde todo mundo passa para sair lá do Extremo Oriente e chegar até o Mar Mediterrâneo, esses caras vão ter um contato comercial muito grande. Então o comércio também é relevante para esses caras, ok? Eu vou elencar aqui para vocês alguns dos povos que habitaram a Mesopotâmia. A gente começa pelos Sumérios. Os Sumérios eles estão ali no terceiro milênio antes de Cristo, onde a gente atribui a ele 2.800 a 2.300 anos antes de Cristo. E os Sumérios vão ser, assim, muito lembrados porque eles produzem, eles criam, eles estabelecem, eles organizam as primeiras cidades. Hoje se entende que a primeira cidade a surgir foi Ur, né? Alguns historiadores, boa parte dos historiadores entendem que a cidade de Ur é a primeira cidade a surgir, mas a gente tem outras cidades como Nippur, Lagash, e a gente atribui aos sumérios também o início da escrita, que é um papel muito importante, nós vamos falar logo ali na frente. Mas o surgimento da escrita cuneiforme, ou seja, a necessidade de se produzir a escrita aqui, é um marco fundamental. Inclusive o surgimento da escrita é um dos fatores que determina o fim da pré-história. Então, a gente tem aqui o surgimento da escrita cuneiforme lá nos Sumérios. Nós temos também os babilônicos, que vão reinar ali entre 1850 e 1600. Dos babilônicos, a gente destaca o rei Hammurabi, porque ele faz um código de leis que é apresentado como o primeiro código de leis escritas. Essas leis escritas foram encontradas em uma estela, um pedaço de pedra, onde tinham quase completa todas as determinações desse código. Então é um código de conduta que foi espalhado por todo o Império Babilônico e ele é considerado o primeiro conjunto de leis escritas. E você imagina que para a gente ter o primeiro conjunto de leis escritas, a lei escrita ela é muito importante. Por quê? Toda vez que eu tenho uma sociedade se organizando, o cara vai ter que estabelecer as regras do jogo. Por quê? Porque, cara, presta atenção, se eu tenho um conjunto de leis e esse conjunto de leis não está estabelecido, esse conjunto de leis não está escrito, esse conjunto de leis não está regulamentado, o cara que é mais forte, o cara que é poderoso, ele pode perverter essa lei. Vou dar um exemplo simples para você. O professor te dá uma prova lá. E quando ele te dá a prova, na prova já vem as questões com os seus valores. Então 10 questões,
tem questão que vale 2, tem questão que vale meio. E aí quando você faz a prova, você concorda comigo que você pode achar arbitrária essa postura do professor de colocar a nota, porque em alguns momentos você pode errar aquela que vale mais. Mas você concorda comigo, cara, que quando o professor coloca a nota em cada questão, você concorda comigo também que ele já está definindo a regra do jogo? Ou seja, se você acertar a questão que vale 2, ele gostando ou não de você, ele indo ou não com a tua cara, velho, ele tem que dar 2 pontos pra você, porque a lei tá escrita, a regra tá escrita. Então, se você acertou, você ganhou 2. Então, apesar da lei nem sempre ser uma lei que beneficia diretamente o mais pobre, a lei, normalmente uma lei escrita, ela vai ser sempre sinônimo de um benefício, de um crescimento, de uma vantagem. Porque agora que eu tenho a lei escrita, eu tenho as regras do jogo. Então o Código de Hammurabi, produzido pelos babilônicos, né, o primeiro império babilônico que a gente chama, que foi lá entre 1850 e 1600, é um processo e um avanço extraordinário, tá bom? Depois nós temos ali, na mesma época dos babilônicos, os assírios, que vão ser conhecidos acima de tudo pela crueldade. Por exemplo, a crucifixão, o ato de pregar pessoas na cruz. Quem inventou esse tipo de tortura foram os assírios. Eles vão ser conhecidos pela sua crueldade. Inclusive na Bíblia tem lá no livro de Jonas uma citação sobre a cidade de Nínive, que seria destruída, né? A cidade de Nínive é a capital do Império Assírio. Até uma história interessante que diz que os assírios, para transportar grandes populações, grandes conjuntos de escravos, eles colocavam argolas no nariz dos escravos e passavam uma corrente. E aí um escravo impedia o outro de fugir, porque se um escravo fugisse, acabava ferindo todos os outros. Então eles são caras que são conhecidos pela crueldade, pela violência, pela agressividade, pelo desrespeito à cultura dos outros, tá bom? Então, esses assírios eles vão reinar durante um período muito grande, entre 1850 e o ano 600, e eles vão se desenvolver no norte, enquanto os babilônios estão se desenvolvendo lá no sul. Por fim, a gente tem os caldeus, também chamado de Segundo Império Babilônico, que talvez seja o mais conhecido, né? É responsável pela criação da cidade de Babilônia e vai criar o rei Nabucodonosor, né? Que vai aparecer na Bíblia também, né? Ele vai criar uma das maravilhas do mundo antigo, que são os jardins suspensos da Babilônia, né? Um conjunto de construções que rodeavam a cidade de Babilônia e que, ao olhar de longe, pareciam que esses jardins estavam suspensos sobre a cidade. Nabucodonosor vai trazer de vários cantos, de várias regiões do mundo. Ele tinha muitas mulheres, acordos que ele fazia com muitos povos, e ele então, para agradar as esposas, ele trazia plantas e frutas de várias regiões do mundo para poder plantar ali e cultivar na Babilônia. Então, eles vão ser responsáveis pelo desenvolvimento de uma cultura muito grande. Os babilônicos, sobretudo os caldeus, vão desenvolver cálculos matemáticos extraordinários, né? Nós temos aí a astronomia, eles acreditam na astrologia, ou seja, a astrologia é quando eu acredito que os astros, que os planetas e as estrelas podem influenciar na minha vida, mas porque eles acreditavam nessa ideia de que os astros podem influenciar na minha vida, eles vão desenvolver cálculos astronômicos muito precisos. A matemática vai ser muito evoluída também, os caras vão conseguir fazer cálculos matemáticos extraordinários, vão conseguir contar o tempo de maneira diferente. Por exemplo, até hoje, velho, a maneira como você conta o tempo tem muito a ver com o que os babilônicos faziam. Os babilônicos criaram essa ideia do círculo de 360 graus. Então, eles tinham um cálculo que chamava cálculo sexagesimal. O principal número para o babilônico era o 6. Você vê que até hoje a gente conta o tempo baseado no número 6. Porque todas as nossas maneiras, todas as nossas métricas de contar o tempo são múltiplos de 6. Um minuto tem 60 segundos, uma hora tem 60 minutos, que é múltiplo de 6. Um dia tem 24 horas, que é múltiplo de 6. O mês tem 30 dias, que é múltiplo de 6. O ano tem 12 meses, que é múltiplo de 6. E o ano tem 360 dias, que também é múltiplo de 6. Então você percebe que esses caras vão ter um desenvolvimento da astronomia e da matemática, assim, sensacional. Os caras vão fazer avanços que até hoje são usados
para resolver problemas do nosso cotidiano. Esses caras aqui, eles vão ter as cidades muito bem organizadas. Nós temos cidades encontradas na região onde hoje é o Iraque, que era a antiga Babilônia, essas cidades que a gente chama de cidades-estado, ou seja, cidades que tinham seu próprio rei, seu próprio exército, cidades que têm uma organização cultural, uma organização de espaço muito bem feita. No centro das cidades mesopotâmicas, normalmente tinha um templo que chamava zigurate. E o zigurate era uma espécie de pirâmide. Você vai ver aqui, ó, um exemplo de um zigurate, tá vendo aí? Isso aí é um zigurate. E lá na Mesopotâmia nós vamos ter os zigurates como centro religioso, mas também no zigurate eu tinha o comércio, no zigurate também eu tinha a política, no zigurate eu tinha a justiça, ou seja, esse templo, essa construção era como se fosse o centro administrativo, religioso e político e econômico, porque havia ali também transações comerciais das cidades mesopotâmicas. Na cultura mesopotâmica, a gente vai dizer que eles têm uma religião politeísta, né? E nessa religião politeísta que eles têm, nós vamos ter muitas figuras e muitas imagens e muitas atribuições de Deus que vão misturar figuras humanas com figuras de animal. Você vai ver que naquela região da Mesopotâmia e na região do Oriente Médio, quando a gente for estudar Egito, isso vai ser uma coisa que vai ser recorrente em várias sociedades e várias civilizações, né? Eu tenho aquilo que eu chamo de antroposomorfia. Vou colocar aqui. Antroposomorfia, ou seja, a mistura de homem e animal. Então é uma cultura politeísta, é uma cultura antroposomórfica, ou seja, os deuses são figuras que são meio homem, meio deuses, né? Os deuses mais famosos deles são a Ishtar, que é uma deusa muito conhecida, onde tem até uma construção linda onde hoje é o Iraque, um painel extraordinário dedicado a essa deusa. A gente não pode deixar de falar da escrita, né? A escrita foi fundamental e é talvez uma das maiores contribuições dos mesopotâmicos para a sociedade. Eles começam com uma escrita cuneiforme, que era um sistema de cunhas feito em tábuas de argila. Essas tábuas eram primeiro amassadas, eram marcadas, depois levadas ao forno e quando ela voltava, aquela escritura ficava ali marcada. Então a gente tem acesso a essas escrituras, a escrita cuneiforme através dessas tábuas. Depois eles evoluíram para um tipo de escrita silábica, que não era mais uma escrita que representava cada figura e cada imagem, mas a verdade é que a escrita é talvez a maior contribuição que esses caras tenham dado pra gente, né? O surgimento da escrita. E aí é sempre bom você lembrar que a gente não pode mais focar só nessa decoreba de que eles criaram a escrita. Ou seja, você precisa entender que toda vez que a sociedade se organiza, ou seja, eu tenho uma cidade organizada, eu preciso agora então fazer o quê? Me organizar. E para eu me organizar, eu preciso fazer relato. Eu preciso ter controle. E para que eu possa ter controle, eu preciso agora escrever. Então a escrita ela é uma produção da necessidade do homem. Aliás, toda a evolução humana ela é uma produção da necessidade do homem. Eu vivo agora em comunidade, eu faço comércio, eu crio leis, eu crio regras, então agora eu preciso estabelecer regras para que essas coisas aconteçam dentro do propósito e dentro daquilo que eu entendo que é correto. E para eu ter controle de quanto eu vendo, de quanto eu compro, do que as pessoas vão fazer, dos contratos que eu tenho que criar, eu tenho que produzir agora um relatório, eu tenho que produzir agora um registro. E aí surge a escrita. Isso não é diferente de hoje, né? A necessidade que o homem teve de aumentar os seus registros históricos criou para nós hoje toda essa tecnologia que nós temos. Ou seja, nós temos infinitos bytes e terabytes e gigabytes de armazenamento em nuvens para que a gente possa hoje guardar os nossos registros. Então, os babilônicos, os sumérios, os assírios, toda aquela galera da Mesopotâmia, os mesopotâmicos, deixaram para nós grandes legados. Código de escrita, as primeiras cidades, os códigos de lei, como o Código de Hammurabi, as grandes epopeias e histórias, como a epopeia de Gilgamesh, uma epopeia muito parecida com a história do dilúvio da Bíblia. Então, esse conjunto de fatores faz da Mesopotâmia um lugar necessário e importante para que a gente estude sobre ele, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado. Um abraço e até a próxima.